Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal do YouTube. Nós estamos procurando pensar e dando sentido àquilo que muitas vezes nós vamos vivenciando e, enfim, como é bom a gente procurar um caminho, porque a própria palavra sentido parece que indica isso, né? Uma pessoa que tem bom senso é uma pessoa que procura o caminho para que ele se encontre também com as pessoas e assim por diante, né? Então eu acredito que isso para nós é fundamental, que cada um descubra o sentido do seu existir e procure vivenciar com muito carinho, com muita dedicação. Quero agradecer a todos aqueles que estão participando, que estão mandando as suas sugestões e assim por diante. Hoje nós vamos falar sobre um tema que quase não é falado, sobre psicologia e religião. Então nós estamos justamente numa capela, porque, lógico, não queremos só falar de uma religião, a católica, por exemplo, não é isso. É que aqui nós estamos dentro de uma capela, então, portanto, vamos falar mais da religião de maneira mais abrangente, né? Pensando nisso. Porque, como vocês sabem, a religião, ela, desde que o homem é homem e começa a ter consciência, ele sempre procura algo que transcenda. Porque ele precisa ter identificações, ele precisa saber que tem algo que o protege, né? que dá sentido ao seu existir e ao seu pensar. Então, portanto, a partir daí vai se formando a religião, as várias religiões e assim por diante. Para nós cristãos, a religião ela é pautada pelo ensinamento de Jesus Cristo, que quer formar um grande discipulado de pessoas que amam, né? Pessoas que amam. Muito interessante isso. Bem, mas vamos falar um pouquinho que a psicologia é conhecida por ser uma área onde a gente busca conhecimento, onde é possível falar de coisas que não se falam normalmente. Aqueles tabus, né, que a pessoa vai reprimindo muitas vezes dentro de si e não se abre na possibilidade de falar. E a psicologia quer pensar justamente nesses tabus que a pessoa não é capaz de falar. Nesses mais de 100 anos de psicologia, lógico, falo 100 anos porque Wundt, ele acabou estruturando, vamos falar dele daqui a pouquinho, mas a psicologia, lógico, ela vai começar lá com os pré-socráticos, vai ter uma forma bastante significativa em Sócrates, em Platão, Aristóteles, mas vamos falar justamente do comportamento, né? O comportamento moral e uma série de situações. Mas depois a psicologia ela foi se estruturando em Wundt, né? Portanto, nós vamos, como eu já falava, vamos mencionar depois sobre essa pessoa, porque ele também falou sobre religião. Bem, mas tem alguns assuntos que, como eu estava dizendo, que é tabu e a psicologia começou a pensar. Por exemplo, sobre sexo, sonhos, o corpo, o inconsciente, desejo, loucura e religião. Aí você poderia perguntar, mas religião? Mas não se estuda religião na faculdade e, aliás, deveria estudar, né? Eu conheço algumas universidades que estudam religião. Por quê? Porque as pessoas têm uma religião. Por mais que tenha uma pessoa que diga, eu não tenho religião, eu não tenho fé, não, mas alguma coisa ela se apega. Isso eu não tenho a menor dúvida. Também não vamos discutir sobre esse assunto, mas vamos pensar que muitas vezes o conteúdo daquele sujeito, o que ele tem dentro de si? O que ele crê? Como que é? Então é interessante, sei lá, você vem alguém conversar comigo, por exemplo, e eu, um olhar de psicólogo, o mesmo olhar de psicanalista, a gente quer saber no que ele crê. Quais são os conteúdos que ele tem dentro de si? Será que são conteúdos sadios ou são patológicos? É importante. Tem pessoas que faz da religião justamente uma alienação. Isso é um grande perigo. Se nós partimos do princípio que a religião deve nos unir a Deus, fazer religar, né, portanto, nossos atos a Deus e ajudar a pensar, ajudar a refletir e dar um discernimento, né, onde as pessoas vão viver, por exemplo, os 10 mandamentos. Vocês sabem que o Freud, ele não tinha religião, ele se considerava ateu, mas ele dizia justamente que a religião ajuda a pessoa
a mudar o seu comportamento. Comportamento de relacionamento, né? Isso é muito bom. Como que você vai ficar matando as pessoas, roubando as pessoas, cobiçando as pessoas? Né? Não é uma coisa salutar isso. E se isso está acontecendo, a religião ela vai como que comensurar a situação, né? Ela vai como que medir. E aí vai ser trabalhado essa demanda, né? Portanto, diante de uma situação de queixa que a pessoa traga, ela traz uma queixa, eu estou me sentindo uma pessoa, sei lá, um cleptomaníaco, eu roubo o tempo todo, eu roubo meu pai, eu roubo minha mãe, eu roubo o supermercado, eu não estou precisando roubar, mas eu roubo, o que está acontecendo? E aí, você tem uma religião, por exemplo, né? Não roubar. Mas isso me estabelece uma culpa dentro de mim, mas eu peço perdão o tempo todo. Veja a coisa complicada que fica, né? Ele pede perdão o tempo todo, mas não consegue mudar. Ele tem uma culpa imensa dentro de si. E essa culpa pode até gerar um problema muito sério de depressão, como nós já mencionávamos em outro nosso encontro. Bem, enfim, nós precisamos falar da religião também. Olha, se você estranhou essa palavra porque a psicologia pode falar da religião, provavelmente faz parte da maioria de estudantes e profissionais da psicologia que sequer passou perto dessa universidade. Veja bem, na faculdade, eu mesmo quando fiz psicologia, eu estudei filosofia, eu estudei psicologia, sociologia e os vários saberes da psicologia, vários saberes. Mas a gente até pensou em psicopatologia, só que a gente não pensou que muitas vezes a psicopatologia pode estar incluída a religião, né? Por exemplo, quando a gente estudou a teoria cognitiva comportamental, o TCC, que é uma das abordagens, uma das coisas que a gente menciona e que a gente aprende e que a gente vai tomando posse da nossa reflexão é que quando uma pessoa chega dentro de você para um período de análise, de terapia, enfim, o que você crê para desfazer essas crenças, né? Por exemplo, na Igreja Católica tem muitas pessoas que acreditam que se de pendurar o terço no carro não vai acontecer nada, né? E se de repente bate o carro e tudo mais, vai ficar muito decepcionada porque acha que Deus não a ama e cria uma situação. Não, acho que se você coloca o terço para você tê-lo nas mãos e no momento certo rezar, porque se de repente você está rezando também e de repente não presta atenção no trânsito, vai bater o carro do mesmo jeito. Ou então você sai numa velocidade de 200 km por hora, e aí, como fica? São discernimentos que a gente precisa ter, né? Se você mantém um sinal para dizer, não, eu sou um cristão católico, esse sinal ele fala muito forte na minha existência, né? Por quê? Porque é um sinal que me leva a uma realidade muito mais profunda. Então diríamos até numa linguagem lacaniana, o significante é algo que quer dizer alguma coisa, mas o significado é muito mais profundo, né? Porque o significante está muito ligado à fala, à palavra, né? Você mostra um terço, por exemplo. O que é isso aqui? Um terço, um significante. Você já nomeou, mas qual é o significado dele? É muito mais profundo. E tem muita gente falando, por exemplo, do terço, né? Que é uma série de repetições, mas a gente sabe que não é, né? Se a gente parar para pensar, você medita em todos os mistérios da paixão, aliás, mistério da encarnação, da paixão, da vida e da ressurreição de Jesus, né? E meditando justamente palavras não só o Pai Nosso, portanto, que é a oração que o próprio Jesus nos ensinou, e a primeira oração da Ave Maria, que é do Evangelho de Lucas, então é bíblica, e a segunda parte vem, portanto, num concílio, onde se declarou que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então o próprio povo exclamou, né? Santa Maria, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus, é mãe desse Deus, né? E muita gente, como não compreende, até cria uma sátira, né? Dizendo, mas como é que Deus tem mãe? Né? Tem, Jesus Cristo. Mas aqui é um parênteses apenas, eu só estou comentando para mostrar para vocês que cada cabeça um pensamento e cada pensamento uma sentença, né? Tem gente que pensa, mas não pensou,
não refletiu, falou por falar talvez, né? Essa maneira da gente olhar de maneira lacônica, pequeniníssima, e aí a gente acaba despercebendo. Não percebendo, melhor dizendo, não percebendo o que está por detrás de tudo isso, essa realidade tão profunda. Então, apesar de todas as áreas citadas terem estudos acerca da religião, esse tema é deixado de lado como um tabu, né? Eu conheço muita gente que não gosta de fato de religião, porque tem muitas, talvez, que não geram uma espiritualidade, quer dizer, não gera um ser livre, mas às vezes um ser alienado, dependente. Seria horrível, né? Como eu falava, para nós cristãos católicos, Jesus veio para nos ensinar a dinâmica do amor. E se o amor está presente em nós, o amor é libertador. O amor te faz dinâmico, corajoso, destemido, te prepara para a vida. Eu até diria, numa linguagem freudiana, coloca você justamente no princípio de realidade, né? Porque o princípio de prazer a gente já vive e a gente gosta do princípio de prazer. Só que no princípio de prazer está muito cheio de pulsão de morte, quer dizer, você não cresce, você não amadurece e assim por diante, né? Muito bem. Porém, a população brasileira, se nós voltarmos, portanto, à questão da religião, por uma pesquisa do IBGE, tem 92% da população que está vinculada a uma religião. Então, se eu ignoro isso, como que vai ser? São pessoas que estão vinculadas, elas acreditam, e daí? E se elas vêm lá, elas vêm até o teu consultório, né, portanto, conversar, e ela quer falar sobre religião. Eu conheço alguns profissionais, talvez, que vão dizer imediatamente, olha, não se fala de Deus aqui. Mas espera um pouquinho, mas não é que você vai fazer uma oração lá, vai falar de Deus. Não, não é isso. Lá não é o momento de fato, lá é o momento de olhar para dentro de si. Mas como que esse sujeito olha para dentro de si? Será que tem uma ligação muito profunda com a religião? Estabelece uma culpa muito grande quando comete erros? Será que tem pessoas que dizem, sem entender muitas vezes a liturgia, por minha culpa, minha máxima culpa, mas espera um pouquinho, culpa de quem? Às vezes o sujeito está fazendo alguma coisa que nem ele tem culpa, né? Então é importante a gente pensar para que a gente possa associar aquele sujeito ou aquela situação que ele está vivendo justamente para uma nova possibilidade de vida, de relacionamento consigo e com as pessoas. Olha, um recente estudo internacional, sediado nos Estados Unidos, aponta 74% dos brasileiros consideram a religião como muito importante para a sua vida, e colocando o Brasil como país acima da média no quesito religiosidade. Então a nossa população está assim. Se nós queremos pensar na subjetividade daquele indivíduo, como que não vamos falar daquilo que ele acredita? É importante que falemos. Então, essa amplitude, né? Abrir-nos para que a gente possa compreender no que ele está pensando e como que ele administra os conflitos, porque eu conheço muita gente que tem um conflito na área psíquica, ou melhor dizendo, na área sexual, e faz oração o tempo todo. Não estou falando que a oração não tem o seu sentido, mas toda oração leva uma ação. Se o sujeito tem algum problema que está perturbando e ele pode trabalhar isso, ele pode, enfim, conviver com essa situação, por que não? Por que não? Então, veja como é importante a gente descobrir o que ele acredita, o que ele pensa, o que ele crê, e assim por diante. Muito bem, os precursores da constituição da psicologia, enfim, esses que pensaram e refletiram, eles também pensaram na religião. Eu falava do Wundt, que nascera em 1832 e morreu em 1920. Né? Ele se dedicou em toda a sua vida à produção de uma psicologia experimental. Sem dúvida. Experimental e científica. Tudo que eu não posso provar, eu não posso considerar. Tem que ter o experimento, portanto, o experimento científico. Isso para nós é psicologia.
E sabia que esse método só faria sentido dentro de um contexto em que vivia. Não tem dúvida, a gente sabe disso, né? Agora, por isso ele realizou uma enorme obra de 10 volumes chamada Psicologia dos Povos. Porque está dentro do contexto em que vivia, onde ele expõe a dificuldade do método experimental ao analisar questões muito determinadas por condições históricas e sociais, como a linguagem, os costumes e a religião. Veja que interessante, né? Então, lógico, ele criou todo esse método científico experimental, mas esbarrava certas coisas. Ele queria falar, como nós acabávamos de ouvir, da psicologia dos povos, mas como que ele iria colocar um método experimental nessa relação, né? Como que ele iria pensar isso? Como eu estava falando, porque determinadas condições históricas e sociais, elas estão pautadas por uma série de situações. E por isso, como eu dizia agora há pouco, a linguagem, os costumes e a religião, né? Cada etnia tem a sua linguagem, cada país tem o seu costume, a sua cultura, e religião, né? Temos várias denominações, né? Várias denominações. Então, como constituir isso? Então, nada melhor do que estudar psicologia. Então, portanto, é sobre a religião que Wundt tinha grande interesse, diz os pesquisadores, né? Ele pesquisou sobre os processos emocionais envolvidos com a religião, como o medo, além das fases do desenvolvimento religioso de uma população. Porque é interessante, né? Porque muita gente às vezes se apega a Deus porque tem medo. Morre de medo de Deus. E Deus deve ser amado, deve ser querido, e assim por diante. Nós vamos fazer uma parada agora para que a gente possa dar continuidade, mas sempre pensando, olha, o conteúdo daquilo que você crê é muito significante e é cheio de significado quando a gente leva talvez uma queixa para um determinado profissional. Então não dá para deixar de lado, não. Como nós acabávamos de ouvir, justamente pelo pai da psicologia, Wundt, ele de fato pensou muito na religião, porque como ele tratava com os povos, ali mencionava-se o medo, né? Que coisa, né? Tem gente que tem um medo exacerbado de todas as situações. Que nem na época que estamos vivendo atualmente, tem gente que está cavando a própria sepultura aí, morrendo de medo, e se pudesse se esconder, se esconderia. Como eu fiquei sabendo, por exemplo, de pessoas que pegaram um iate e foi para o alto mar, lotou de comida e tudo mais, e fica lá, totalmente afastado para não ter contato nenhum, né? Olha que interessante, né? Não sabia enfrentar a realidade. E lembrando um pouquinho daquilo que o fundador da Arca, o Jean Vanier, vai dizer: se você está fugindo do problema, você está fugindo da solução. É no meio do problema que nós encontramos a solução. Então, até um próximo encontro.